Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Não sei qual horário você está assistindo, mas estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Com a Palavra Podcast, e é um prazer, uma honra, um prazer inenarrável. Inenarrável, palavras de Rodney Freitas. Rodney é uma bênção. Para quem não conhece, um dia você tem que conhecer o Rodney. Então, desde já, muito rapidamente, para quem não assistiu o outro episódio, esse é o nosso segundo episódio. Para quem não assistiu, inclusive, já corre aí no nosso canal e assiste o primeiro episódio, para você conhecer um pouquinho da gente, do pessoal que faz o podcast, eu e os meninos aqui. Quem nós somos? Eles vão falar daqui a pouco. Quem nós somos? Quem nós somos. Então, dá um pulinho lá, rapidinho, você vai conhecer um pouco da nossa história e vai ser bem legal. Até para quem nos conhece, até para quem congrega com a gente na mesma igreja, teve a oportunidade de conhecer coisas que não conhecia. Até nós mesmos aqui entre nós, a gente não conhecia tudo, né? Exatamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ilson Moura. Carinhosamente, todo mundo da igreja, principalmente, me chama de Ilcinho. Mas meu nome mesmo é Ilson Moura e sou um dos participantes desse podcast. Hoje eu vou estar aqui como host, né? Mas aqui todo mundo faz tudo, todo mundo participa de tudo. Que sono é Eita, o sono tá grande, né, Gabriel? Vai dar certo. Se apresente aí você, depois o Ferinha. Meu nome é Gabriel, Soninho. Gabriel. Meu nome é Gabriel, certo? Eu sou um dos integrantes aí do podcast, né? Congrego na mesma igreja que Wilson, consequentemente na mesma igreja que Rodrigo também. E é isso, sou conhecido por Gabriel mesmo. Não tem outro nome. É Gabriel ou Gabriel de Subão, né? Herança aí. E é isso, não tem muito o que fazer não, né? Como o pessoal já disse aqui, sou conhecido como Fera, mas meu nome é Rodrigo, né? Congrego aqui com esses irmãos aqui maravilhosos, né? Os irmãos. Tenho o prazer de tê-los aqui como irmãos, estar com eles aqui na comunhão. Tem também aqui outros participantes que não estão aqui, não puderam estar conosco, que é Madison, os outros integrantes, né? Madison, ele um motivo louvável, né? Está ali gravando, né? Gravando não, está ensaiando, né? Para o nosso musical de Páscoa. Inclusive, você é nosso convidado para o musical de Páscoa, certo? Vai rolar dia 5, é isso? Dia 8. Se você está assistindo isso aqui antes do dia 8 de abril de 2023... O que eu acho bem improvável. Provavelmente esse episódio vai ser lançado na quarta-feira anterior ao musical, né? Vai ser... Olha aí. Quarta-feira dia porque 5, quarta-feira da semana que vem, né? Dia 5. Isso mesmo, perfeito. Pode ser que vai estar sendo lançado dia 5 de abril, se tudo der certo, não houver nenhum imprevisto. Se houver algum imprevisto, vai ser depois. Mas se não houver nenhum imprevisto, vai ser dia 5. Então, se você está assistindo na data do lançamento, vai ter o musical de Páscoa lá da Igreja Batista Vida Nova. Isso aí. No sábado, dia 8, então você é nosso convidado. Se você está assistindo depois você vai poder também assistir, depois a gente divulga onde vai estar gravado lá para você poder assistir também. É isso aí. Mas vamos lá, né? Temos que conversar. Na realidade, deixa eu até mudar aqui a câmera. Olha só que chique. Na realidade, nós estamos regravando esse episódio. Porque semana passada a gente gravou. O técnico era ruim. Gravou, rapaz. E aí deu errado. A gravação ficou maravilhosa, ficou perfeita, mas ficou sem áudio. É isso aí. E aí quando a gente foi começar a editar, cadê áudio? Aí, meu amigo, aí tivemos que regravar, mas... Aprendizado. É isso aí. Né? Sabe todas as coisas, foi o que eu falei, rapaz, assim, por certo, Deus queria só para quem estava ao vivo mesmo no Instagram aqueles dias. A bênção foi especial. Porque você nos acompanhe no Instagram, porque quando nós fazemos episódios inéditos, que não é o caso desse, né? A gente tá regravando o episódio 2, mas quando nós abrimos os episódios inéditos, nós fazemos a live no Instagram. Então, se você acompanha no Instagram, muito provavelmente você vai pegar alguns cortes, né? Que são exclusivos da live e que você não vai encontrar lá no nosso vídeo no YouTube. Nos acompanhe no Instagram, @o quê? Com a palavra. Com _ a _ palavra _ cast. É isso aí, pessoal. É nome grande, mas assim, é com a palavra. Vocês voltam o vídeo 5 segundinhos e veem de novo aí o nome, vai dar certo. Vai estar. A gente vai botar aqui, ó, vai estar aqui embaixo, fazer igual os youtubers. Vai estar aqui embaixo, ó. Acho que é aqui. Se não for aqui, é lá daquele lado lá. Vai estar lá. Mas vamos lá, vamos pro nosso episódio de hoje. Amém. E deixa eu abrir aqui. Nós vamos hoje conversar um pouco um tema muito importante, que é baseado em seguinte, a gente vai tentar responder a seguinte pergunta de maneira, né, as nossas opiniões, o nosso pouco de conhecimento que a gente tem. A gente vai tentar responder a seguinte pergunta hoje: qual a importância do conhecimento bíblico para se posicionar no mundo moderno? A gente vive um tempo do relativismo imperando, tudo é relativo, tudo depende de cada um, a verdade é relativa,
tudo é relativo. Só que nós sabemos que não é bem assim. Nós Existe temos uma verdade, né? existe tem um Deus que é o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Ele nos deu a sua palavra e ela é inerrante, ela é a regra máxima de fé, de conduta, de tudo. Então há uma importância da gente se posicionar. E o conhecimento bíblico é essencial para o nosso posicionamento. Eu queria começar com vocês dois aí. Eu não vou determinar qual dos dois, fiquem bem à vontade. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que eu acho que é essencial. Que qual seria o conhecimento bíblico mais básico e mínimo necessário para a pessoa poder se posicionar? A gente falou que tem uma importância. O conhecimento bíblico é importante primeiro, né? Eu acho que Sim. vocês vão concordar comigo, ou se vocês Sim, discordarem, sim. discordem Pra que e conhecimento? argumentem. O Espírito Santo já habita. Então, no ponto de vista de vocês, qual seria o conhecimento mais básico, mais necessário, é o essencial, a base de tudo, assim. Eu acho que o Rodrigo tem que começar porque é a especialidade dele, né? Especialidade? Sua especialidade, meu amigo. Tome posse da palavra. Sim, sim. Eu acho que o mínimo, assim como até o senhor já comentou aqui, é que nós, como cristãos, somos seguidores de Cristo, né? A própria palavra diz. E o mínimo que você deve saber é como Jesus andou aqui por esse mundo, quais foram os seus ensinamentos. E isso você só vai encontrar nos 4 evangelhos, né? Lá tem toda a sua conduta, como ele viveu nesta terra. E como seguidores, temos que ter um conhecimento a respeito disso. Existem 4 evangelhos, mas eu deixo aqui o evangelho que eu mais gosto aqui, que é o João. evangelho de João. Mas isso fica a seu critério, né? Algumas pessoas, o evangelho de Lucas é bem completo, né? Como Perfeito. os nossos amigos aqui no primeiro episódio comentou sobre, Com certeza. mas eu ainda fico com o evangelho de Eu não tem como discordar, né? O mínimo que a gente tem que ter aí em mente é os evangelhos, porque é como o Rodrigo disse, né? Eles vão traçar para a gente toda a trajetória de Cristo e na trajetória dele a gente vai encontrar as suas atitudes, a gente vai encontrar seus comportamentos, a gente vai encontrar o seu modo de enxergar as coisas, né? E isso é o básico para a gente poder até colocar em prática, né? A nossa regra de fé, a nossa regra de conduta no dia a dia. E isso aí é o mínimo necessário. Não tem como a gente ser discípulo de Jesus, né, seguidor de Jesus, se nós não seguimos literalmente o que Jesus disse, o que Jesus fez, né, e como ele tratou as situações durante a vida dele. Acho que isso aí é o mínimo básico. Diferente de Rodrigo, né, que tem uma preferência aí por João, a minha preferência é Lucas. Mas talvez porque Lucas é um livro um pouco mais histórico, ele é bem mais detalhado, um pouco mais minucioso. E aí eu gosto de detalhe, eu gosto de história, então talvez por isso Lucas para mim seja dos evangelhos seja o mais bonitinho, né? Porque para mim ele é mais completo. Sim. Eu acho que na resposta de vocês responderam a primeira e já um pouco entrando na segunda pergunta, que a segunda é por onde começar a conhecer. Sim. Eu acho que, né, se eu for sintetizar, eu acho que o conhecimento bíblico mais básico e mínimo necessário que vocês passaram, que é a história de Jesus. Começar pelo começo ali de Jesus. Uhum. Os 4 evangelhos, para quem não conhece, os evangelhos narram a história de Jesus. Seu nascimento, seu ministério terreno, sua morte e ressurreição. Isso. Então, a primeira coisa é conhecer os evangelhos. Isso. Até a gente, na semana passada, a gente ficou conversando aqui sobre essa questão, né? De como é que a gente vai ser. Como é que alguém pode dizer cristão e não ter lido nem os evangelhos? Uhum. Sim, É perfeito. algo questionável, né? E isso é uma coisa que é normal, né? A grande maioria dos cristãos que se dizem cristãos e já estão na caminhada da fé há muito tempo, eles nem leram todos os evangelhos por inteiro, né? Uhum. Porque a gente é muito acostumado a ver uma passagem aqui, uma passagem ali, e aí a gente acaba formando, né, um contexto geral do livro e fica na mente. Mas será mesmo que você já parou para ler os evangelhos? Será que você já leu todos os versículos, todos os capítulos dos 4 evangelhos? Porque tem coisa ali que, às vezes, a gente que... Pronto.
quando eu fui reler os evangelhos lá naquela leitura que a gente fez, aquela semestral, mesmo tinha coisa que eu não lembrava. Eu simplesmente não lembrava, entende? E quando eu vi, caraca, meu irmão, tem isso aqui na Bíblia, entende? Então, é muito importante que a gente esteja sempre lendo e relendo, e principalmente esses que são os mais básicos, porque são os que a gente costuma esquecer. Começar pelos evangelhos é essencial, é importante. Conhecer a história de Jesus, conhecer quem é Jesus. E eu até quando alguém, eu estou acompanhando alguém novo convertido, ou quando alguém vem me perguntar qual livro eu recomendo, como até eu tinha comentado na semana passada, eu gosto muito de recomendar o Evangelho de Lucas, pelo que Gabriel falou também, por ele ser complexo, ser completo, né? Ele tem um relato bem completo da vida de Jesus, bem detalhado. É, Acredito que Lucas ele fez ali tipo não um documentário, mas ele fez um apanhado, pesquisou a vida de Jesus para escrever aquele evangelho. Há uma curiosidade que Lucas ele não é provavelmente foi o único autor do Novo Testamento que não era judeu, né? O Lucas ele não era judeu. Ele isso. também não foi testemunho ocular de Jesus, mas mesmo assim ele pesquisou a fundo. Historiador. Ele foi um historiador ali, né? Então eu acho muito importante mesmo. Acho que a carta de Tiago também é muito boa, muito importante. Sim. E aí depois vem aquelas cartas, né, que até o Rodrigo tinha recomendado semana passada, que é a carta que você mais gosta, né, Rodrigo? Qual é a carta? Meu Porque Deus. assim, depois dos 4 evangelhos, por onde começar, né? Uhum. Para mim, quando você lê os evangelhos, é de extrema importância que você leia o livro de Atos, porque ali vai pegar a sequência de quando Jesus ressuscitou e deixou a bucha aí para Pedro tomar de conta da igreja. É, E ali vai iniciar o ministério ali de Pedro, né, em Atos. E vai contar um pouco das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Em seguida, quando você acaba de ler Atos, aí vem as cartas paulinas. Isso aí no primeiro episódio eu não citei nada. O pessoal que foi falando, não, a carta que eu vejo que é importante você ler, Ah, meu Deus. Agora ele vai se Romanos. vangloriar. Romanos. Então, assim, depois de ler Atos, cartas paulinas, mas para mim, dentre as cartas, Romanos para mim é muito bom. É. Vamos lá. Eu concordo com você, meu amigo. Eu concordo. E aí vem, já que a gente está falando na base, né, naquilo que é essencial, aquilo que é o fundamento, vamos dizer assim. Há muitas vertentes. Bom, se a gente pensar aqui na nossa cidade, aqui em Parnamirim, ou a nível Brasil, desde igrejas tradicionais, igrejas batistas tradicionais, quanto igrejas batistas mais modernas, vamos dizer assim, como a nossa, igrejas presbiterianas, igrejas pentecostais tradicionais, como a Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, entre outras, e uma infinidade de igrejas novas. Sim. E assim, cada grupo, às vezes, com as suas peculiaridades, com as suas interpretações de pontos específicos, né? Mas há algumas coisas que a gente, vamos dizer, a gente releva. Mesmo sem, nós somos avessos ao relativismo, Sim. mas algumas coisas a gente sabe que o evangelho, vamos dizer assim, as igrejas evangélicas é uma infinidade de vertentes de interpretações. Mas algumas coisas são inegociáveis. Sim, Certo. sim. Já que a gente está falando em posicionamento, o nosso tema aqui é qual a importância do conhecimento bíblico para se posicionar no mundo moderno. Algumas coisas são negociáveis. Sim. E no ponto de vista de vocês, quais questões, quais coisas, quais pontos são inegociáveis, assim, que não dá para negociar, não dá para abrir mão, não dá para relativizar? Eu acho que a gente vai acabar voltando para a resposta da primeira pergunta. É inevitável. O que não dá para negociar é tudo aquilo que Cristo nos ensina a fazer, falar e praticar. Então, a doutrina que Cristo nos ensina a seguir, aquela que está escrita nos 4 evangelhos, pelo menos, aquilo ali é o que a gente não pode abrir mão de jeito e maneira. Aquilo ali deve ser o mínimo do mínimo, a base da base. Existem alguns conceitos a respeito do próprio Deus, né, do Deus Pai, que vão estar ali explícitos no Antigo Testamento e que são conceitos que a gente pode trazer para acrescentar, sim, mas se a gente for falar do mínimo que é inegociável, é Cristo, né? É aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez e aquilo que ele nos mostrou que é certo fazer. Tirando isso aí, é tudo uma questão de interpretação.
Felizmente ou infelizmente, existem passagens que são inegociáveis. Não dá para ter qualquer outro tipo de interpretação. Mas uma boa parte aí é bem discutível, é bem discutível. De inegociável, como o Gabriel falou também aqui, mas assim, as pessoas às vezes taxam Jesus como uma pessoa boa, um profeta, mas não assumem ele como filho de Deus, né? Então, uma coisa que é inegociável é Jesus Cristo como um Messias, como filho de Deus, Cordeiro que veio aqui sacrificar pelos nossos pecados. Isso é inegociável. E outra coisa que eu posso pontuar é a palavra de Deus como nossa Constituição. Sim. Então, se por um acaso o governo do Brasil, ou onde quer que você esteja aí na internet aí tá, sei lá, na China ou, enfim, na Europa lá, na França, tem uma lei lá que é proibido você pregar o evangelho, evangelizar. Não. Você tem que seguir a sua Constituição, que é a palavra de Deus. palavra. A palavra de Deus está acima. Então, se vir alguma lei aí, algum legislador aí colocando uma lei que vai ser contrária à palavra de Deus, você vai ter que seguir as escrituras. Então, isso para mim é inegociável. Ainda mais nos dias de hoje, né, que tá complicado aí. Cada dia mais tá complicado. É. Eu acho assim, Legal. também no meu ponto de vista, uma coisa que é inegociável é o que está claro na palavra, né? A gente às vezes pode, vamos dizer assim, até certo. Eu não gosto muito nem da palavra relativizar, mas às vezes a gente Especular. flexibilizar um pouco naqueles pontos que, não, que às vezes permitem mais de interpretação. A gente sabe que há muitas coisas, muitas mesmo. Mas há coisas que a Bíblia está muito clara, Uhum. com relação à divindade de Cristo, com relação à humanidade de Cristo, divindade de Cristo, com relação à sua morte e ressurreição. São coisas negociáveis, porque a nossa salvação Isso. depende da morte e da ressurreição de Cristo. Se uma das duas. Se uma das duas não tivesse existido, É. então qualquer coisa que vem contra isso, que está muito claro na palavra, está muito é algo totalmente inquestionável. Eu acho que não dá para negociar. Existem algumas vertentes aí que elas não colaboram com a messianidade, né? Que é justamente Uhum. essa questão de Cristo ter vindo como Messias para se sacrificar e por meio da sua morte nós termos acesso ao Pai. Existem algumas vertentes que não colaboram com essa ideia, né? Com essa verdade. Sim. Elas acham que isso é uma inverdade. E isso aí é bem importante da gente frisar que existe sim a necessidade de você compreender a pessoa divina de Cristo, a pessoa humana de Cristo, né? Uhum. E com isso a gente entende também que é completamente possível viver uma vida em santidade ao Senhor e não de santidade, porque 100% não dá, né? Jefferson, se tivesse Porra, aqui, ele ia discordar, mas que ele me prove. Enfim, mas viver uma vida em santidade. E aí é onde o Jesus humano entra e prova pra gente que dá pra sim lutar contra o pecado, vencer o pecado hoje pra gente, por meio dele, né? Eu lembro que semana passada até a gente citou ainda rapidamente a questão das 5 solas, né? Sim. Nós, como bons protestantes que somos, e não protestantes somente no nome, mas realmente nós entendemos o que é. As 5 solas são negociáveis. Até que isso é que nos diferencia, né, de outros grupos cristãos. Que são, para quem não conhece, né, as 5 solas, né? Sola Escritura, que é somente a Escritura, Solus Christo, Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Gloria. E o sola é somente, né? Uhum. O significado de sola então, somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Ou seja, isso também são coisas que são inegociáveis. Perfeito. É somente por meio de Cristo, somente por meio da graça. Só a Deus seja dada toda a glória. Então, são coisas que realmente nós negociamos. Qualquer coisa que vem, que surge, qualquer ideologia, qualquer ensinamento que vem querer colocar o homem no centro, que vem querer tirar Deus do lugar dele, vem querer remover Cristo do lugar dele, todas essas coisas para nós são questões inegociáveis. Uhum. Então são pontos que nós não negociamos de maneira nenhuma, né? Exatamente. Ou não deveríamos negociar, né? Não deveríamos negociar, pelo menos, né? Que nós revisemos os nossos dia a dias, né?
Então, aproveitando o gancho, eita que hoje tá passando avião, hoje tá É, uma hoje vez, o não sei se negócio tá não sei se chato. vocês vão ouvir aí, não sei se tá captando aqui, mas tá passando avião aqui por Ah. cima, tá uma benção, tá? Só a glória. Mas vamos lá. Então, uma coisa importante também para a gente discutir em cima desse tema de posicionamento, porque nós sabemos que é essencial se posicionar, é essencial conhecer as escrituras para se posicionar. Uma coisa que é muito importante também, que acho que a gente acabou nem citando, é a importância de conhecer de verdade, né? Como é que você vai se posicionar sem conhecer? Como Uhum. é que a pessoa... Tem muita gente que tem isso, né? Tem uma opinião sobre tudo, mas não conhece nada e às vezes Perfeito. ainda vai entrar no ponto que eu estou puxando aqui para entrar no ponto da nossa próxima pergunta. Uhum. Tem pessoas que não têm conhecimento, não buscam conhecimento, não buscam aprofundar no conhecimento, mas se acham conhecedoras. Acho que todo E mundo se tem um amigo assim, né? posicionam Mesmo sem- firmemente porque viu algum vídeo, porque viu algum cara que É. se diz entendedor ou que é reconhecido como uma pessoa entendedora da palavra. E aí ela acaba tomando aquilo para si, aí a gente vai entrar num negocinho chamado hipocrisia e massa de manobra. Verdade. E massa de Massa de manobra é o manobra. que a gente mais tem visto no nosso país hoje, É. né? A Aí, sociedade cristã brasileira, pode falar, né? aí entra num dos 5 solas, que é Sim. sola escritura. Somente a escritura. Somente a escritura. Então, antes de você assumir como verdade qualquer vídeo, qualquer pregação sobre qualquer coisa, vá na palavra, leia a palavra, claro, pedindo orientação ao Espírito Santo, Pois é. porque aí você, com conhecimento da Escritura, que você vai, diferenciar, se passar pelo filtro, né? Que é a palavra de Deus. Se aquela pessoa está falando e passou pela palavra de Deus, pelo filtro da palavra de Deus, aí você retém. Se não está de Perfeito, acordo, jogue E fora. assim, não achem que porque é o seu pastor que isso não vai acontecer. Porque eu vou dizer um negócio a você. O meu pastor é bom. E eu não tô dizendo assim pra exaltar nem enaltecer meu pastor, não. Mas o cara é bom. Ele estuda muito. Eu acredito até que o Espírito manifeste nele o dom da palavra de ciência. Porque o cara é muito entendido. E O ele hom- O enxerga. homem é bom, o homem é espetacular. Porque ele, às vezes, consegue enxergar e transmitir pra gente ensinamentos dos textos bíblicos que muitas das vezes ele já pregou antes e que eu já posso ter lido antes e que Wilson já pode ter lido antes, mas que a gente não percebeu. Verdade. E aí, por meio de uma ação graciosa do Espírito, ele vai lá e o abençoa com aquela palavra e ele compartilha num domingo, por exemplo. Então, assim, não é porque é o seu pastor que você vai ignorar a necessidade de fazer a análise do que ele está dizendo com as escrituras. Porque, às vezes, até o seu pastor, de modo inconsciente, pode estar sendo usado pelo inimigo. Ou o inimigo pode tentar distorcer alguma coisa que o seu pastor falou na sua mente. E o pastor, como qualquer outro homem, ele é falível, né? Com certeza. Nós três somos falíveis. A gente sempre brinca aqui, desde quando a gente começou a planejar, e desde o nosso primeiro episódio, que a gente pede Jesus abençoe, que a gente não fala nenhuma Que não besteira. fale besteira. Besteira porque- grande, porque besteira pequena a gente vai falar. besteira a gente besteira sempre vai falar pequena aqui, vai, mas a mas- grande é complicado, é. porque se a gente fala alguma coisa e alguém toma como verdade, nós acabamos sendo diretamente responsáveis por aquilo que aquela pessoa toma como verdade. Vai voltar ao E uma erro, coisa que a gente não quer é fragilizar ou debilitar a fé de alguém, né? Porque isso aí, bicho, meu irmão, olha, É uma se tem um tipo de crente, Senhor, me perdoa. Se tem um tipo de crente que me dá agonia, é o crente alienado. E a falta do conhecimento da palavra, ela traz essa alienação, porque você acaba absorvendo tudo que qualquer pessoa fala e que fale com um tom de autoridade, porque se alguém fala com um tom de autoridade, já é muito mais passível de acreditar. E hoje em dia, como nós vivemos em uma geração onde as pessoas pregam com muito autoritarismo, né, com aquele videozinho do deboche, né, que a menina prega, quando ela termina a frase de efeito, carão de deboche. E quando não é isso, o pregador tá ali gritando, se esgoelando e botando o dedo na sua cara. Então você se sente induzido a aceitar aquilo que ele está falando. E por esse motivo, se você não tem o conhecimento da escritura para fazer o filtro que o Rodrigo falou, você acaba você acaba sendo alienado. E Verdade. eu penso num crentezinho que me dá agonia.
porque eu trabalho com crente, né? Então, Deixa pra lá, Gabriel. vida que segue. Não Mas vamos falar vamos lá. trabalho não, pelo amor de Deus. Mas vamos pensar aqui. A gente falou sobre essa questão do posicionamento. E qual seria, então, a diferença entre posicionamento e teimosia? Como diferenciar, assim? Porque, como a gente falou bem no nosso início dessa parte aqui, que há pessoas que às vezes não têm conhecimento profundo sobre algo, mas tem um posicionamento sobre aquele negócio, e que às vezes você argumenta, você diz, você mostra, às vezes mostra, no caso, pensando aqui em temas bíblicos ou algo relacionado à teologia, às vezes você mostra teologicamente, prova pelas escrituras, e a pessoa teima igual aquele jumento, né? Que o cabo dando chicote, vai pra cá, puxa e o cabo não sai, é teimoso. Sim. Então, para vocês, qual é a diferença de posicionamento e teimosia? Quer que eu começo? Pode ficar à vontade, porque eu sou, nesse momento aí, eu sou o cara teimoso. Eu costumo ser o teimoso. Então, como você falou, Ilcinho, tem situações que você... É bem claro, não existe uma divergência de linha de pensamento. Tem versículos que são versículos bem claros, que está mostrando ali, e às vezes a pessoa teima que não é aquilo, é outra coisa. Eu lembro daquele vídeo lá, vai lá e adultera. Vai lá, meu Deus Não, tem do coisas que céu. são bem claras. Aí você mostra o texto, diz aqui, ó, limpo, nítido. E naquela correção ali não foi nenhum crente, né? Foi um repórter. É, Que a gente não sabe nem se era cristão, mas muito Eu acho que provavelmente não era, que reconheceu o erro o erro de interpretação do dito pastor ali, né? Não, e ali foi um erro, não foi nem de interpretação do sentido teológico, foi interpretação Gramatical. erro O gramatical. cara foi de não leu a português. vírgula, pontuação 0, não passava no Enem. Porque o cara, pra quem não sabe, eu acho que é Oséias, né, a passagem? É, de Oséias. A passagem de Oséias acho que o Senhor fala pra ele, vai e toma para si uma mulher adúltera. E aí o que o cara entendeu, e esse adúltera, ele tá entre vírgulas, se eu não me engano. E aí o que o cara entendeu lá foi, vai, toma uma mulher por verbo, né? e adultera. Aí o cara simplesmente chegou pra esposa dele, disse que tinha recebido a palavra de Deus ali, uma revelação de que ele precisava adulterar, porque era uma ordenança do Senhor. E toda uma família de terceiro, que era membro da igreja, foi envolvida com isso. Todos eles passíveis, todos eles concordaram com a situação. Para você ver a que nível chega a alienação do ser humano em relação à palavra. Aí trazendo para essa questão, né? Coisas que estão bem claras, aí que entra o teimoso, né? Você apresenta ele e ele quer seguir, teimar que não é. Aí diferente daquela pessoa que às vezes não tem o conhecimento e não aceita por falta de conhecimento. Aí eu já não considero teimoso, porque o que falta a ele é um pouco de estudo, de aprendizado. Já o teimoso já é aquela pessoa que tem consciência do que é certo e ainda continua. Eu acho que assim, uma coisa que até na semana passada a gente conversou, que o teimoso, na realidade, ele é uma pessoa que falta a ele humildade, né? Isso. Até os grandes Perfeito. mestres, se a gente for ver, pô, você tem um cara no Brasil assim que eu admiro, o pastor Luiz Saião. O Ali pastor Saião. Que o cara, meu irmão, o cara é mestre mesmo assim na palavra mesmo. Assim, universitariamente falando, mestre. Conhecimento, mas o cara, ele é de uma humildade, assim, de uma forma de transmitir conhecimento, de uma humildade tão grande, que olha assim, fala, meu Deus, eu admiro demais. Pronto, o Luiz Saião, eu ouço ele horas e horas, se for o caso assim. E ele é receptivo, né? Ele tá muito aberto, sempre muito aberto a receber questionamentos, Uma pessoa a ouvir equilibrada. outras interpretações, outras vertentes de E textos. até aquilo, uma coisa que você citou o pastor Micaías há pouco tempo, uma coisa que o nosso pastor faz que é muito admirável, que alguns pastores às vezes não querem fazer. Para quem não sabe, na nossa igreja tem a classe Conexão, que é com o pastor, os novos convertidos, né? Ou as pessoas que estão vindo de outras igrejas, indo lá para a nossa igreja. A pessoa faz um período, são 10 domingos, 10 aulas com o pastor, uma turma pequena, 20 pessoas, 30 pessoas. E ele abre lá um espaço para as pessoas perguntarem, para tirar dúvidas mesmo, qualquer coisa. Antes de começar a aula, o pastor abre, se alguém quiser fazer uma pergunta, qualquer pergunta sobre qualquer tema, a pessoa pode fazer pergunta.
E lá ele vai tentando responder as perguntas. E às vezes as pessoas fazem umas perguntas, o pastor olha assim, a pessoa faz a pergunta, quando termina, ele fala, rapaz, a resposta mais teológica que eu tenho para dar para você é, não sei. Ele fala simplesmente isso. Ele sabe É. que não tem obrigação de saber de tudo. E às vezes a gente, pessoas, vamos dizer assim, comuns no sentido de que não estudaram, né? No Não caso, são cursadas, né? nenhum de nós três aqui somos formados em teologia. Nós temos algum conhecimento teológico, eu tenho um curso básico de teologia, mas tudo básico, né? Nenhum de nós três aqui não somos nem bacharéis, nem nada. Mas às vezes a gente vê pessoas também do nosso nível e que querem se achar, sabe, o O sabichão. Tampa. conhecedor daquilo, e a teimosia, eu entendo a teimosia como uma falta de humildade. Uhum. O cara que for humilde, ele tem um posicionamento, ele se posiciona, pode ser mesmo sobre vários assuntos. A gente brinca muito sobre soteriologia, né, sobre É. arminianismo, calvinismo e tal, a gente brinca muito sobre as coisas, aí tem nosso posicionamento, cada um tem mais ou menos seu posicionamento, Uhum. mas eu sou humilde de aceitar o posicionamento do outro, eu sou humilde de entender, rapaz, e isso falando agora por mim, eu tô falando aqui por mim. A questão de arminianismo e calvinismo, eu vim começar a estudar há pouco tempo, poucos anos, vamos dizer assim. Eu tenho mais de 20 anos na fé, na caminhada, mas eu nunca me interessei. Isso nunca foi importante para mim. Nunca tive conflitos com isso. Então, eu sabia que a salvação é por meio de Cristo, tá, é só através de Jesus, de graça, pela fé. Esses pontos, os pontos negociáveis, É. eu estava satisfeito com eles. Mas aí, quando eu comecei a ter contato com as pessoas... Com a gente. Com pessoas que pensavam diferente, que questionavam. Principalmente quando eu cheguei no GA, cheguei no Geração Atitude, que tinha o pessoal calvinista. Então eu falei, não, rapaz, tem que começar Pessoal a meio estudar. troncho, né? Para não ficar tão perdido. Para não ficar tão perdido. Eu vou ter que começar. Aí comecei a ver os 5 pontos do calvinismo, começar a ver aqueles pontos que combinam e os que entram em Os que conflito. conflitam, né? Uhum. Mas sempre com humildade. Porque, rapaz, eu não sou especialista nisso aqui, eu não estudei o suficiente ainda. Até hoje eu acho que não estudei o suficiente, deveria estudar mais. Hoje eu já tenho uma noção bem melhor do que eu tinha alguns anos atrás. Já consigo entender mais ou menos como o calvinista pensa, consigo entender como o arminiano pensa. Mas acho que a gente tem que ter essa humildade. De, rapaz, ó, eu tenho meu posicionamento, eu entendo assim. E desde que você não esteja falando algo que seja claramente herege, Heresia. claramente uma heresia, É. claramente contra a palavra, se não tiver nada claro contra aquilo, eu respeito, não vou ficar. Eu, pelo menos, como você fala, não gosto de briga. Tem gente que é do perfil da pessoa. O Paulo Matos já é um mais. Matos gosta Do da embate. treta, Gosta ele mais do fica ali embate. alfinetando. Ele o gosta mais do cara. embate. E isso é individualidade. É. Individualidade. Só que mesmo esse cara que gosta do embate, eu acho que ele sendo humilde, ele vai ter pontos, vai ter coisas que ele vai falar, não, peraí, acho que isso aqui Sim. né, melhor. Então, no meu ponto de vista, o teimoso, ele é uma pessoa que não tem humildade. Falta humildade ao teimoso. Quer ver um exemplo? Acho que um exemplo bem rápido, bem prático sobre isso daí. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Meu irmão, todo mundo pecou. Aí vem um animal. Porque o cabo que diz um negócio desse, ele não leu direito, não. Mas vem um irmão abençoado e diz assim: eu, depois que aceitei Jesus e o Espírito Santo habitou na minha vida, eu não peco mais, não. Homem, pelo amor de Deus, homem. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você vai permanecer pecador até o dia da sua morte. E aí, só então, quando você receber um corpo transformado, glorificado, é que você vai deixar de ser pecador. E isso se você receber. Isso se a gente receber. É. Né? Então, assim, existem coisas como essa que todos, gente, a palavra é muito clara, todos. Não tem pra onde fugir. A depravação total, né? Total. Todos pecaram e destituídos foram. Não dá pra mudar. Inclusive, é um ponto em comum. Um ponto em comum entre calvinistas e arminianos. Eu acredito que eu e o Rodrigo somos amigos. Somos amigos porque nós concordamos em pelo menos 4 dos 5 pontos. E aí, então isso é uma coisa que é inegociável. Todo mundo pecou. Hoje, aqui na Terra, não tem ninguém nem mais santo, nem menos santo. Todos pecaram e todos foram destituídos. Ah, mas eu estou há mais tempo na minha caminhada, eu peco menos. Amém. Meus parabéns para você. Que o Espírito Santo lhe encha mais ainda. Mas todos pecaram. Então estamos todos no mesmo nível. E aí os caras querem negociar isso, pô. Não dá. Você falou sobre a falta de humildade. Por que você falou que falta isso, falta humildade no teimoso, né? Porque às vezes o teimoso, às vezes não. O teimoso ele não admite que está errado.
E a pessoa humilde, quando está errada, ela reconhece, né? Não estou errado e vou pensar mais sobre isso, vou refletir. Sim. O teimoso, não. O Show teimoso de é bola. Não, e orgulhoso, assim, né? e mesmo se for, agora aqui é até um conselho, né, que a gente acabou nem falando, que na semana passada até a gente falou que isso era importante até para o pessoal que está entrando na faculdade, o pessoal que está começando, está estudando. E lá você vai ser confrontado, Sim. inevitavelmente, tanto no ambiente acadêmico, uma universidade pública ou privada, ou até no seu ambiente de trabalho, se você, depende de onde você for trabalhar, depende do meio que você for trabalhar, com exceção de Gabriel, que trabalha É, no é o meu caso, né? na loja evangélica, você Trabalho com crente. não vai ser tão confrontado lá. Talvez vai ter contato com algumas heresias, né? Não, Isso é inevitável. algumas, amém. Mas assim, mas aí quem vai para um ambiente dominado pelo relativismo, pelo humanismo, O mundo vai ser- jaz no maligno. você vai ser confrontado. Mas mesmo nesses ambientes, você tem que se posicionar, Sim. mas você tem que saber também como lidar com as pessoas. Você tem que respeitar as pessoas. Às vezes a gente tem esse problema. Eu estava até vendo, acho que foi no Instagram ou foi no YouTube, alguma coisa, sobre a diferença entre ganhar as pessoas, entre o evangelismo, né, para ganhar as pessoas e algo que tem dominado alguns meios evangélicos, querer dominar o mundo. A gente não tá, às vezes não está preocupado em ganhar vidas, sabe, em transformar, que não somos nós que transformamos, aliás. Uhum. Nós pregamos o evangelho, anunciamos a palavra, e quem transforma é o Espírito Santo, é o Espírito Perfeito. Santo que age. Então é muito importante, diante das pessoas, você se posicionar, é essencial você se posicionar, mas você não ser teimoso. Você se posiciona, no que você conhece a palavra, que você está firmado na palavra, pode vir ideologia, pode vir doutrina estranha, pode vir o que for, você vai estar posicionado. Mas saber respeitar as pessoas e assim entender que às vezes certas discussões não vale a pena, até como Paulo disse, É. né? Diz para Timóteo, fuja das discussões tolas e intermináveis. Porque tem, às vezes, discussões, tanto no nosso meio cristão, quanto através com pessoas, seja pior ainda. Porque a gente você ganha o seu amigo, você ganha o respeito das pessoas, respeitando elas. Sim. Não é, às vezes, ganhando a discussão. Às vezes, a gente se preocupa demais em ganhar a discussão, a gente se preocupa demais sabe, em usar argumentos que vai ganhar. Tá, você ganhou a discussão, mas às vezes você perdeu o ouvido da pessoa. E A assim, pessoa nunca mais vai dar ouvido a você, porque você, É. né, você às vezes é contundente demais no seu posicionamento, que como eu estou dizendo, você não vai abrir mão do seu posicionamento. É você. Em alguns momentos, às vezes, é melhor você recuar, você calar. Lá no meu trabalho, às vezes, quando está conversando, algum assunto que tem a ver com a fé, eu vejo que os caras estão zombando, estão com, sabe, com aquele. a famosa tiração de onda. Pensando em Salma Rola dos escarnecedores. Ixi, a roda dos Que o escarnecedores. pessoal tá. E você vê que não vai adiantar Não você. vai adiantar. Você. É como Jesus fala, né? Jogar pérolas aos porcos. É pesado isso, Pesado, bem pesado, né? pesado. Mas às vezes, em alguns momentos, é você respeitar, meu irmão. E tem um momento, né? A gente tem o E feeling assim, do momento certo E o pra... que é mais interessante é que, às vezes, calar, ele vai gerar uma curiosidade maior para compreender o que faz com que você não se exalte num momento de discussão, onde você pode se exaltar ali, bater, jogar a Bíblia na cara do cara e dizer assim, aceite Jesus. E aí você cala. E isso surpreende aquele que está ali vendo, né? E isso já é uma característica, um traço de que o evangelho já é pregado por meio das suas atitudes e não só por meio das suas palavras. Então, saber calar no meio de uma discussão gera um incômodo na pessoa que está discutindo com você. E aí aquela pessoa pode vir a querer procurar entender por que você agiu daquela forma ao invés de se exaltar como algumas outras. Então, saber não entrar numa rodinha para poder discutir também é um bom motivo, né, para gerar, poxa, Wilson teve um comportamento diferente. Ele não entrou na rodinha para discutir. E aí um outro fulaninho que também é crente acabou entrando e se exaltou e falou besteira. Então assim, Saiu da graça. saiu da graça, né? Saiu da graça. Então, aprender a calar, né, aprender a evitar essas situações e as discussões tolas é também um traço de maturidade espiritual, porque isso vai gerar nas pessoas a curiosidade a respeito do comportamento diferenciado que a gente vai ter. Verdade. Então, pensando aqui, e tendo a ver com isso que a gente já estava falando agora, que tem tudo a ver com esse nosso momento aqui, a questão do equilíbrio, né? Acho que achar o equilíbrio entre
posicionamento e humildade, né, em saber como falar, como dosar, como se posicionar, como expor os seus pensamentos, isso é muito importante. Então, para vocês, qual é a importância do equilíbrio para o cristão com relação a essa questão do posicionamento? Pode falar, pode começar. Tá. Para mim, esse equilíbrio aí, ele se resume em um dos frutos, né? Os frutos lá que a gente vai ter do Espírito, que é o domínio próprio. O domínio próprio, ele vai nos dar a capacidade de, no meio de um momento de exaltação, onde nós queremos elevar a nossa voz, o nosso tom de voz, o nosso modo de falar, simplesmente porque a gente sabe que está certo e que aquela pessoa precisa ouvir o que a gente tem para dizer. Num momento como esse, o nosso domínio próprio, ele pode vir a imperar e você parar para pensar 2 vezes antes. Então, pratique domínio próprio e peça a Deus domínio próprio. E o que é pior, se você pedir domínio próprio, não ache que Deus vai simplesmente implantar assim como como é que eu posso dizer aqui? Sei lá, Matrix, lembra do Matrix? como a Matrix, exatamente, exatamente. O cara mais novo não sabe, né? Quem é mais velho, né? Se você é novo, você não viu Matrix. Mas no Matrix, o Neo, né, para Neo. poder ter uma habilidade nova, ele simplesmente ia lá, baixava o programa, instalava e pronto. Kung Fu, né? Essa era Kung Fu, sei lá como era. Funcionava de modo perfeito, entendeu? Mas assim, com Deus as coisas não funcionam dessa forma. Então, se você ora a Deus pedindo domínio próprio, entenda uma coisa. Não vai ser, o Espírito Santo não vai simplesmente agora, fulaninho vai ter domínio próprio. Não. O que Deus vai colocar na sua vida de situação complicada, de situação estressante, e não é com o propósito de tirar você da graça, não. Porque toda situação que ele colocar vai ser completamente possível de você superar praticando domínio próprio. Mas a ideia é que você pratique. Não adianta você não consegue ter habilidade em alguma coisa se você não praticar. Então, o que Deus vai colocar, se você pede domínio próprio, ele começa com uma situaçãozinha chata. E aí, a partir do momento que você começa a dominar aquela situação, né, se utilizando de domínio próprio, ele vai dificultando, né? Então, são níveis. E aí, ore ao Senhor pedindo domínio próprio, porque entender o que é domínio próprio e começar a praticar domínio próprio vai livrar você de muita discussão besta, né? E vai fazer com que você tenha maturidade para entender a hora certa de falar e a hora certa de calar. Verdade. Muito importante isso aí. Que faz parte do fruto, né? Do Espírito lá, de Gálatas. Faz parte do fruto. E digo mais, o dom, ele não supera o fruto. Ah, porque Deus me deu uma revelação de que eu tenho que pregar para fulaninho, tem que ser agora. Não, meu irmão. O dom jamais supera o fruto. Se o dom superasse o fruto, a liturgia do culto era impossível de acontecer. Porque se no culto Wilson tem uma revelação de que ele precisa contar alguma coisa para Rodrigo, e Rodrigo está do outro lado do auditório, aí Micaías está pregando, aí Wilson se levanta, gritando, vai até Rodrigo e começa a dar revelação a Rodrigo, atrapalhando todo um processo que está sendo feito aí ali. Micael vai ter que falar, Pra conversão cadê o dos irmãos. intérprete? Não, pô, para, pô. Eu não tô nem falando de dom de línguas. Eu tô falando em português mesmo. Wilson chega lá pra dar entregar a você a revelação, né, a profecia, e aí você tá atrapalhando a concentração de, sei lá, 500, 600 pessoas que estão ali para absorver alguma coisa que o Espírito Santo deu ao pastor, porque se tá ali e se tá falando, muito provavelmente o Espírito Santo vai falar com alguém. Então você, se dizendo usado pelo Espírito, vai estar atrapalhando a obra do próprio Espírito, porque você acredita que você tem que entregar naquele momento. Não funciona desse jeito. Então, os frutos, eles estão acima dos dons. Você precisa ter domínio próprio, você precisa ter mansidão, você precisa ter em prática todos os frutos. Todos. E isso é importante. O que seria, né, na minha opinião, o equilíbrio? Para mim, o equilíbrio é algo que, assim, eu tento buscar em todas as áreas da minha vida, né? Mas nessa situação específica, vai muito o que já foi falado aqui sobre Saião, né? Acho que foi até você que falou sobre ele. Que é uma pessoa equilibrada, ou seja, que consegue ouvir todas as, digamos assim, todas as linhas e se posicionar.
com respeito, né? Respeitando todas elas e se posicionando, né? Então, isso representa muito uma pessoa equilibrada, que Sim. consegue... tem outra pessoa também que é bem equilibrada, que ele eu não sei se ele é da igreja presbiteriana, mas também vai em outras igrejas que têm linhas de pensamento diferentes da dele, que ele vai para pregar nas Assembleias de Deus. Pastor Hernandes. Acho que é. Hernandes Dias Lopes. Hernandes Pronto. Dias Lopes. Isso aí, para uma pessoa ser chamada para pregar numa igreja que tem um ponto de vista totalmente diferente, né? Para mim, é uma pessoa bastante equilibrada, porque se ela não fosse equilibrada, ela iria confrontar e tudo mais e ia causar uma rejeição. Sim. Então, acho que vai muito nessa linha aí da gente abrir os ouvidos para, né, abrir os ouvidos, ouvir o que todos têm a dizer, se posicionando, claro, de forma respeitosa, né? Eu acho que como a intenção do nosso podcast aqui é estimular as pessoas a conhecer a palavra, a estudar a palavra, a se aprofundar na palavra. Esse é o nosso objetivo. O nosso propósito desse podcast aqui não é a gente se aparecer, a gente se apresentar, a gente... Ou fomentar a discussão, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. a né? gente até gosta, mas não é a intenção da gente aqui simplesmente discutir por discutir, para quem sabe mais, quem... Não. Nosso propósito aqui é estimular as pessoas a conhecerem a palavra. Sim. Estimular aqui nós temos que estudar a palavra, e estimular você também. E o Rodrigo falou um exemplo muito legal do pastor Hernandes também, que realmente é louvável isso. Mesmo sendo presbiteriano, né, presbiteriano lá, da igreja presbiteriana mesmo do Brasil, aquela mais tradicional, vamos dizer assim, mas ele consegue circular em vários ambientes, em vários meios, em várias linhas, igrejas de linhas Diferentes, teológicas né? bem diversas da ele, mas ele vai lá e respeita. Ele tem o posicionamento dele, ninguém questiona. Uhum. E A ele quantidade é de livro que ele ouvido, né? tem, ele é muito respeitado por causa disso. E as pessoas sabem que ele é, por exemplo, ele é calvinista dos 5 pontos lá, mas as pessoas chamam ele por quê? Porque sabem que ele é um cara equilibrado, um cara consciente que respeita a opinião dos outros. Ele vai respeitar, ele vai numa igreja pentecostal e ele vai respeitar, ele não vai entrar nos pontos que vai conflitar com os irmãos. Então, pelas pessoas conhecerem ele, as pessoas respeitam ele. Então, isso eu acho que é muito legal. Se a gente também alcançar isso, Isso. as pessoas saberem que o nosso posicionamento, as pessoas saberem o que a gente acredita, mas as pessoas saberem que podem conversar com a gente, Sim. sabe que não vai ser às vezes aquele santarrão, não vai ser aquele superior, aquele que se acha superior aos outros, né? Então, a gente quer incentivar todo mundo aqui a conhecer a palavra, mas a gente não quer incentivar você para você simplesmente acumular conhecimento para se achar superior aos outros, se achar mais santo que os outros. Não, a gente quer incentivar você a conhecer a palavra, para você ser mais parecido com Jesus Uhum. e para você ser uma bênção onde você estiver, na sua casa, na faculdade, no seu trabalho, onde você estiver. E isso tem muito a ver com isso, essa questão do equilíbrio. Por isso que a gente achou importante trazer essa questão do equilíbrio. Falar posicionamento, a gente podia só falar sobre posicionamento. Nós temos que se posicionar, usa isso aqui, usa isso, uma série de ferramentas aqui. Mas se faltasse a gente dar esse toquezinho da pessoa pensar no equilíbrio, nessa humildade de entender que os outros podem pensar diferente de você, as outras pessoas podem, às vezes, a gente tem que entender que às vezes até a gente pode estar errado. Sim. Em alguns pontos a gente pode estar errado. A gente tem que ter essa humildade. Com certeza. Poxa, por que eu tenho que ser o dono da razão? Eu não conheço a palavra toda, nenhum de nós aqui conhece tudo. Nós somos limitados, né? Uhum. Então, entenda a sua limitação, entenda que você é falho, entenda que você tem o seu posicionamento, mas respeite dos outros também. É. Sim. Então, Seja humilde. Seja humilde. Eu acho que estamos... Se Mate estivesse aqui, Quem? ele ia falar que o mais humilde, com É toda... É a melhor qualidade dele, né? É a humildade. A qualidade dele mais admirável é a humildade. Né? É sim, é sim. Então, estamos caminhando aqui para o nosso final, eu acho. Sim, sim. Façam as considerações finais de vocês, aquilo que vocês acham que deveria ser acrescentado. Por favor. Fiquem à vontade. Não, eu queria agradecer aí todo mundo que acompanhou, né? Como também já foi falado aqui, na criação desse podcast aqui, a gente
entra no que Paulo disse, né, a Timóteo lá. Não entrem em conversas vãs. E tudo que a gente está falando aqui é para crescimento, né? Não, a gente não quer entrar aqui em discussões que não levam a nada. Enfim, a gente está aqui com o intuito de, primeiramente, glorificar a Deus, né? Através desse podcast. E também, de certa forma, tá atingindo aí vidas e edificando aí cada um. Não só eles, mas também, acho que eu falo por mim, mas no momento que a gente está fazendo isso aqui, eu me sinto edificado também. É. Então, o que eu tenho a dizer é isso. E é isso. Eu acho que não dá pra fechar o podcast. E aí a galera da live que viu, né? Podia ser exclusivo deles, mas não dá pra fechar o podcast sem falar da analogia do copo lá, bicho. Aquela Verdade, analogia é rapaz, sensacional. Verdade, eu nem tava lembrando mais E da a analogia do copo, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. A sua vida ela é um copo, como esse aqui, um copo, certo? E o que que acontece? Você, a todo momento, absorve conhecimento. A internet, a vida, a todo momento, ela joga informação na sua cara. E aí, em relação à palavra, para resguardo próprio e para abençoar quem está ao seu redor, eu acho que a gente tem que ter o seguinte filtro. Se isso aqui é a sua mente, primeiro, o que é inegociável. E o que é inegociável, você não pode tirar daqui. Então, é o que entra primeiro. Porque para tirar vai ser o último. Então, o que é inegociável, primeiro no copo, certo? E você não vai mexer. E o copo vai estar cheio? Não. Em seguida, vem os seus posicionamentos. Aquilo que você leu, interpretou e crê que está correto, certo? Dessa forma. E aí, acrescenta no copo. Como se fosse areia, né? Como se fosse areia. Imagine que esse conhecimento que é inegociável, né, o primordial, ele é como se fossem pedras ou bolinhas de gude. E aí sobra espaço no copo. E aí você vai começar a preencher esse espaço no copo com o seu conhecimento adquirido. E aí, em seguida, você vem com o que seria uma água, um sal, uma coisa mais fina, líquido, né? um líquido. E aí, isso aí vai ser o que é externo. Porque entenda uma coisa, a partir do momento que você começa a ler as escrituras e você pede para que o Espírito lhe revele aquilo que deve ser falado a você, eu creio que tudo aquilo que lhe é revelado por meio das escrituras se torna um argumento muito forte para você se posicionar. Então é bem difícil que você acabe mudando o seu argumento em relação a algumas coisas. Por exemplo, essa questão que a gente falou da depravação total. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa que não pede o entendimento ao Espírito Santo vai findar naquele pensamento que a gente falou. Uhum. Então, eu tive aquele pensamento ali e aquilo ali para mim se torna um argumento inegociável. Joga no copinho. E isso vai acontecer ao longo da sua caminhada cristã. E entenda uma coisa, o copo nunca, mas nunca estará cheio. Nunca. Sempre vai ter espaço para mais informação e você sempre vai poder estar retirando essas informações extras que você tirou de um meio externo e que você depois viu à luz da palavra ou algum irmão usado pelo Espírito Santo lhe mostrou que estava errado. Você vai estar sempre podendo ajustar, fazer esses pequenos ajustes. Mas o que é inegociável, não dá para tirar, não dá. Então, pense na sua mente como uma analogia do copo. E guarde isso para o seu estudo bíblico, porque isso aqui vai ser a base para o seu resguardo e para a ação de Deus por meio do Espírito na sua vida. Amém. Eu nem tava lembrando mais, rapaz, da analogia. Não esqueça não, bicho, essa analogia do copo é fora de série. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? E tá relacionado àquilo que a gente falou da humildade, né? A pessoa que é humilde, ele sempre vai entender que sempre tem a oportunidade de aprender mais alguma coisa. Uhum. Sempre meu copo não tá cheio, né? Sim. Não tá cheio. Eu acho que a falta de humildade, o ápice da falta de humildade é quando a pessoa acha que não pode aprender mais nada. É. E às vezes a falta de humildade nos leva, né, à arrogância, à prepotência, às vezes Sim. desprezar as coisas simples. E às vezes, rapaz, tem situações que às vezes Deus fala através de coisas tão simples. Às vezes através de uma pessoa bem simples, às vezes, sabe, alguém que tem uma conversa, às vezes, despretensiosa. Não é uma conversa assim bíblica, às vezes, não é nada Fala, disso. tá conversando besteira. E naquilo do ali, nada às vem. vezes, vem alguma coisa que você estava precisando ouvir, ou que, sabe, quando depois você fala, caramba, isso aqui é importante para mim. Uhum. Então, a humildade, ela nos leva a não desprezar
os outros. E aquele negócio, eu acho que se tem uma coisa que você... a gente vai ficar feliz se você levar desse episódio aqui. Você pode rejeitar a ideia das pessoas, mas não rejeite as pessoas. Você pode discordar da pessoa. Você está discordando das ideias dela, você está discordando das opiniões da pessoa. Assim como as pessoas podem discordar das suas opiniões. Mas não despreze, não rejeite as pessoas. Sim. Isso Se aí teve já uma mostra. coisa, Perfeito. se teve uma coisa, que eu, nem não é nossa intenção aqui jamais entrar pelo menos nesse momento é nossa intenção entrar em questões políticas. Mas teve uma coisa para mim que eu acho que veio de saldo negativo dessa campanha do ano passado, dos últimos anos, né? Se tem algo que veio negativo desses últimos anos, foi essa questão, por causa do posicionamento, as pessoas perderem amizade, perderem relacionamentos. Contato entre famílias, né? Por causa de posicionamento. Meu irmão, você podia ter posicionamento que você quisesse, Bolsonaro ou Lula, seja lá quem for, tem o seu posicionamento e você tem todo o direito de discordar do outro, da ideia do outro, do posicionamento dele. Temos todo o direito, nós vivemos, graças a Deus, na democracia. Mas jamais a gente deveria rejeitar outra pessoa por causa do pensamento dela. Isso aí também foi Evangelho uma de coisa João. que eu fiquei também... Foi uma coisa que assim, me causou muita tristeza nesses últimos anos. Nos últimos anos, isso. Eu gosto muito de acreditar, e algumas pessoas já me disseram isso, que eu sou uma pessoa muito aberta. E aberta para pessoas. Eu tenho amigo de todos os tipos que você imaginar, eu tenho um amigo. Pelo menos um. E não é porque eu saí procurando ter todo tipo de amigo, não. É porque eu compreendo que por mais que eu tenha os meus posicionamentos, as minhas convicções e a minha regra de fé, isso não é motivo para eu me afastar das pessoas. E aí a gente vê lá nos evangelhos, né, o comportamento do próprio Jesus. Ele andava com todo tipo de milacria. Então, se ele andava com todo tipo de milacria, quem sou eu para estar fazendo a acepção de com quem eu posso ou não andar, né? Então, leve isso para você, né? Não rejeite e seja luz, né? Seja luz. Seja luz, onde quer que você ande. E humilde. Só que você falou agora, já abriu um leque aí. Porque Jesus, ele lidou ali com o fariseu. Fariseu. Cobradores de impostos. Com os romanos mesmo. Teve aquele caso do centurião romano. Sim, os cobradores de impostos. Cobrador de impostos. A mulher samaritana. A mulher samaritana. Ele lidou com todo tipo de gente. Só o que tinha era variedade nas pessoas com quem Jesus andava. Leprosos, com pessoas ricas e tudo mais. Então, assim, ele andou com todo tipo de gente. E todas, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todas as pessoas foram impactadas de alguma forma, tendo elas aceitado o evangelho ou não. Ou não. Mas todas foram impactadas. E um exemplo muito claro disso é o jovem rico, né? É uma pessoa que foi impactada, mas que acabou não sendo completamente alcançado, vamos dizer assim, pra gente não entrar em polêmicas aqui. Esse texto aí. Completamente alcançado, vamos dizer assim. Ele não seguiu Jesus, né? Mas depois, aí lá na fé depois, né? o Fera pode dizer que ele não seguiu porque não tinha sido escolhido para seguir. Não vamos. E eu posso dizer que ele escolheu não seguir, entendeu? Então, não vamos entrar nisso aí, porque eu ia dizer assim, ele escolheu não seguir. Aí o Fera ia olhar torto para mim. Entendeu? Então, não foi alcançado. Não foi alcançado, né? Ele não foi alcançado pelo evangelho. Então, o conhecimento, ele é bênção, sim. Esteja com a mente aberta para absorver sempre mais conhecimento, porque conhecimento sempre agrega, né? Ame as pessoas, não abandone as pessoas, não deixe as pessoas por causa do conhecimento que você adquiriu. Muito pelo contrário, use o seu conhecimento para abençoar as pessoas, né? E seja luz, né? Seja luz. E então, humilde. É isso. Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Valeu, Acho que o episódio obrigadão. vai ficar aí com quase 1 hora. Depois que a gente editar, vai dar quase 1 hora. É isso aí. Então, muito obrigado por você ter assistido, você que tem sido abençoado. E se você tem sido abençoado por esse conteúdo que nós estamos começando a produzir aqui, se você foi abençoado por isso, não custa nada para você, vai no dedinho aí, clica lá no like. Se possível, compartilha, vai lá, coloca no seu status lá do WhatsApp. Só vai lá, clica em compartilhar, coloca lá no seu status. Alguém curioso vai achar interessante, vai clicar lá e vai assistir. Talvez. Compartilhe, manda pro cachorro, pro papagaio, pra tia, pro grupo da família. Você pode estar abençoando alguém com isso. E se você gostou também, se você chegou aqui por indicação do YouTube aí, né? O algoritmo indicou você. Se você chegou aqui, caiu aqui no nosso canal. Seja muito se bem-vindo. Se inscreva também aí, sabe? Acompanhe a gente. Nossa intenção, como a gente vem dizendo aqui, inicialmente ser quinzenal, depois semanal, se assim o Senhor permitir nos abençoar.